Olá, amigos da TV Cidade. Hoje o programa é muito especial. Vocês não podem perder, porque nós vamos falar sobre planejamento familiar, vamos falar sobre família, vamos falar a base que é a sociedade de uma pessoa de sobrenome Fetter. Fetter é raiz. Quando eu abri a minha fábrica de sapato em Farroupilha, eu fui para a rua Ernesto Fetter, no Medianeira. Quando eu comprei o primeiro terreno, eu comprei da família Fetter, que o nome da rua é Carlos Fetter. Eu abri o Bradesco no dia 11 de dezembro de 85 como gerente, dia do município. Eu me sinto hoje muito feliz em conhecer esse doutor, que se chama Marco Antônio Fetter. Ele me mostrou aqui que família começa, se nós pegar o fã, ao contrário da Marco, vamos fazer aqui para família, né? Se nós pegar o M da Marco Antônio Fetter, é um homem que também nasceu para falar da família. Ele é só doutor em família, ele já foi professor da Unicinos, foi professor em Sorbonne, na França, e é membro da ONU até hoje, desde 98. Então, esse estúdio nunca recebeu uma pessoa com tamanha instrução, com tamanho conhecimento, viajou só em 142 países. Enfim, nós teríamos que fazer um programa de um dia inteiro para ele contar tudo que ele sabe e tudo que ele tem para transmitir nesse momento tão difícil que passa o país, onde se quer desestruturar as famílias. E é isso que nós vamos dar espaço para o doutor Marco Antônio Fetter. Esse tem que chamar de doutor, porque ele é doutor mesmo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui. A Câmara 3 é toda sua. Obrigado. Feliz estou eu. E espero que os ouvintes estejam felizes depois da nossa conversa. Porque sempre tem um antes e um depois. Por falar um antes e um depois, as minhas conversas públicas, elas sempre iniciam assim: boa tarde para as crianças que estão nos vendo, boa tarde para as mulheres que estão nos vendo, e depois boa tarde para os homens que estão nos vendo, nesta ordem. Crianças, mulheres mulheres e homens. É a minha escolha pessoal e profissional. E convido então para que vocês participem hoje à tarde de alguma conversa que vamos ter sobre um mundo fascinante. O mundo fascinante da pessoa e o mundo fascinante da sua família. Isso é uma coisa genial, porque nós vamos nos darmos conta disso, se já não estamos dando, de que a família é o único bem que a gente tem da felicidade, que a felicidade de tudo começa dentro da nossa casa. Já deixo claro bem agora, se as pessoas estão pensando em serem felizes fora de casa, sem ser felizes dentro de casa, não vai funcionar. E hoje em dia a família não está funcionando. Não é porque ela não está funcionando. Na verdade, o doente dessa história toda não é a família, o doente é o casal. Mas isso nós vamos conversar depois. Durante? Isso. Como é que Marco Antônio Fetter, um farroupilhense da Gema, porque os Fetter é uma das primeiras famílias da cidade, né? Como é que o doutor chega à França, no auge de todos os estudantes, que é a meca, né, do estudo é a França, né? E na Sorbonne, que é uma das mais famosas do mundo, se não é a mais. Como é que o senhor chegou lá? Que história é essa que o senhor tem para nós começar essa... Eu acho que a minha história ela é bonita. Eu nasci aqui há muito tempo atrás e os meus cabelos estão brancos já, não é por causa dessa neve, mas é por causa da idade do tempo. Eu nasci aqui em Farroupilha, num lugar chamado na Linha Palmeiro, aqui, há muito tempo atrás. Depois eu fui morar em São Marcos. Depois eu fui morar na Linha Jansen. Depois nós fomos morar na Nova Milano. Então, esse projeto que nós pretendemos fazer aqui agora para os próximos 4 anos serão feitos nesses lugares. Saindo daqui, eu trabalhei com a Unicinos durante 20 e poucos anos, sempre trabalhando nesse tema, porque a ideia que eu tinha era de ser família, de ser doutor em família, hoje pós-doutor em família também, era de tentar salvar a família, principalmente a minha família, dos Fetter de um lado, de os Venzão do outro lado. Hoje, graças a Deus, eu não salvei nenhuma família, porque o meu trabalho continua. Então eu continuo com esse fôlego, continuo com essa vontade.
É isso que me diferencia. Daí eu fui para a Espanha e resolvi fazer o curso lá. Fui doutor em família pela Espanha e automaticamente, depois de um tempo, doutor em família pela Sorbonne, Paris 5. E depois a ONU me convidou para mim trabalhar com eles lá, para coordenar um estudo mundial sobre a família de ontem, a família de hoje e a próxima família. Então, eu hoje vivo em Genebra, agora estou vindo para cá, porque eu nasci aqui, eu estou voltando para as minhas raízes, e eu coordenei esse estudo nesses 147 países, que termina o ano que vem. Comecei ele no ano 2000 e termina daqui um ano, praticamente. Desculpa. Então, nós temos hoje perfil de como a família é no mundo. Ontem, como a família é hoje e como a família vai ser a próxima família. Um estudo científico. Isso. Por sinal disso, na minha tese, em 88, eu disse como é que a família brasileira ia ser no ano 2015. Eu disse que ela ia ser reduzida. Está sendo reduzida. Eu disse que iam aparecer novas formas de organização familiar. Não é nova forma de família, é nova forma de organização familiar. Eu disse também que o Estado iria se meter com a família e não ia resolver nada, iria complicar cada vez mais, como está fazendo até hoje. E, por fim, eu disse que a gente teria que decidir, afinal das contas, quem é o masculino nessa história toda e quem é o feminino. Então, nós temos um desafio maravilhoso pela frente, mas isso quer dizer que nós temos uma perspectiva. Até porque eu me dedico tanto assim, estudo tanto assim, sou apaixonado, sou utópico, sou um sonhador, porque simplesmente eu tenho um filho. E eu, como pai, eu quero fazer a minha parte para deixar um mundo melhor para ele e para todas as outras crianças que estão aqui. Portanto, para mim, as crianças são prioridades. Eu gostaria que elas fossem prioridades também dos pais que estão aí. Então é uma longa história e bonita história também. Muitas vezes, nos dias de hoje, a gente terciariza os filhos, né? Na natação, no inglês, e os filhos ficam afastados de casa, chegam em casa extenuados às vezes. Né? Isso porque se nós formos pensar, por exemplo, o único trabalho que um filho tem é brincar. Brincar. O filho tem todo o direito de brincar, de sujar ali, de quebrar uma coisa ali, porque ele precisa brincar. Se um filho não brinca de ser criança quando ele é criança, ele vai brincar de ser criança quando ele é um adulto. E aí dá porcaria. E eu muito me temo, por exemplo, de que aquelas famílias que desejam que o seu filho seja um doutor com 25 anos, ele não vai ser mais que isso depois. Porque a expectativa dele, de um jovem, tem que ser um dia após o outro. Tem que ter paciência de um lado, calma do outro lado, para ter prudência. E a vida precisa desses 3 fatores. Paciência aqui, calma ali, prudência ali. E quem tem isso tudo? Os pais têm esse poder de ensinar para os filhos. Agora, como tu queres, por exemplo, que um pai ensina para o filho isto? Por exemplo, vamos lutar contra a corrupção. E o pai deixa de ser corrupto na sua casa. Nós queremos um mundo com paz. E o pai transforma a sua família num ambiente de paz. Nós queremos que seja um mundo seguro. E ele faz isso com seus filhos. Então, eu muito me temo também. Não estou achando que todos são assim, mas estou achando que quase todos são assim, que nós estamos confundindo pai de uma paternidade. Por quê? Tudo começa com a reprodução. A reprodução nos animais, por exemplo, eles procriam porque eles querem perpetuar a espécie. E o ser humano procria porque o pai quer se perpetuar nesse filho. Ele chega ao ponto de falar. Eu fico escandalizado. Diz assim, mas o meu filho tem a minha cara. Bom, está errado. Uma pessoa com 2 caras não vai funcionar. O pai tem uma cara e o filho tem outra cara. Diferente. Mas o diferente não quer dizer o contra. Então a gente tem que negociar, a gente tem que argumentar, a gente tem que se estruturar. Isso tudo a gente tem que fazer na nossa casa. Desde que ela seja aquele ambiente de convivência. Você tem que conviver com uma pessoa. Só que hoje em dia a gente não convive, a gente connive ou é conivente? O que é connive para os mais leigos? Connive é tu vive com uma pessoa, mas cada um num canto. Convivência é uma coisa junta, é a mesma coisa de conversar ou falar. Eu aqui, por exemplo, eu estou falando. Conversar significa fazer verso com as palavras. Converso com as palavras como um todo. Dá chance para outra pessoa falar. Então, numa casa, muitas vezes, é muito mais prático você ser conveniente com a história toda do que assumir o teu papel de pai.
Porque tem horas que tu tem que andar, se tu tem uma mão aqui e outra mão aqui, a autoridade tem que estar aqui, mas a democracia tem que estar aqui também. E hoje em dia a gente não pode exercitar isso aí, porque achamos que nós temos pouco tempo. Quer dizer, nós temos pouco tempo para quê? Para o nosso trabalho a gente deve ter mais tempo. E será que nós temos tempo para a nossa casa, para poder brincar com os filhos, para poder caminhar com eles, para poder sonhar com eles, para poder pecar com eles, para poder errar com eles, para poder dormir com eles? Será que a gente não tem tempo para isso? Dr. Fetter, essa modernidade, essa evolução, não foi um dos motivos da desestruturação da família? Por exemplo, nós, quando éramos criança, a gente tinha televisão do vizinho. Que já faz tempo, né? Faz bastante tempo. Nosso caso faz tempo, né? Eu sou, inclusive, mais velho que o doutor. Inclusive, doutor, com relação assim, ó, antigamente, eu, que era muito pobre, o senhor vem de uma família já mais abastada, né? O senhor tinha televisão em casa, quando veio a televisão, comprou do seu Colombo ali, certo, né? Eu via nos vizinhos, mas a gente sentava na sala para ver os programas, Viagem ao Fundo do Mar, Bonanza, aquelas coisas tudo, né? E depois, agora, recentemente, é uma televisão para o filho, no quarto dos pais, na sala, na cozinha, e cada um num canto. Isso não é uma desestruturação da família? Meu amigo, tu quer ver uma coisa? Quando a gente fala da televisão, por exemplo, nós somos surpreendidos na década de 40, quando recebemos um hóspede da nossa casa, que é a televisão. E a televisão, com aquela tela trêmula e prateada, ela trouxe o que para casa? Trouxe o mundo para dentro de casa. A televisão trouxe o mundo para dentro de casa. E tu ainda convivia, tu tinha uma convivência. Tu assistia todos os programas, porque só tinha 1 ou 2 canais. Então tu ficava reunido com a família, tu coabitava. Era uma cooperação. Hoje em dia tu tem uma TV que tem 200 canais e tu não assiste nada por inteiro. Estamos nos transformando de mulheres pela metade, homens pela metade, pais pela metade, e os filhos serão inteiros. Inteiros para quem? Para quem? Afinal, quando a gente tem um filho, a gente tem esse filho para quê? Para oferecer o teu exemplo, para oferecer as tuas atitudes, porque os filhos nada mais são do que o currículo. Eu jamais vou dizer que ter um filho é uma coisa fácil. Não é. É uma coisa difícil. Mas será que a gente não tem uma maneira de falar para os nossos filhos bem baixinho, de que nós podemos ser melhores para eles do que estamos sendo? Porque estamos ficando doentes. É só a gente olhar. Você sai para fora, olha pelos ventos, pelos tempos, pelas ruas, pelas cidades, aonde tu vê aquela habitação, aonde tu vê aquela coabitação, onde tu vê aquela harmonia. É uma disputa que não tem sentido. No trânsito, inclusive, né? No trânsito. Então parece que as pessoas elas estão querendo o que não tem. E se a pessoa busca o que não tem, ela esquece das coisas pequenas que todos nós temos. Só que a gente tem que valorizar. E valorizar as coisas pequenas significa você viver com a outra pessoa. Viver com responsabilidade pela outra pessoa. Seguidamente eu falo, por exemplo, ouço assim, que as pessoas elas estão querendo o que não tem, estão querendo coisas grandiosas, tudo mais. As pessoas podem querer, mas desde que tu não esqueça de onde veio. Eu hoje, por exemplo, sou uma pessoa que tenho um verdadeiro orgulho de passar os próximos 4 anos aqui, com esse projeto que é totalmente financiado pela ONU, em Farroupilha, na cidade que eu nasci, tudo mais, porque eu sempre preguei que uma das grandes funções quando a gente estuda esse tema é você ensinar os pais a educar os seus filhos ainda no útero materno, ou seja, no casamento. E hoje em dia eu estou voltando para o meu útero materno. Eu nasci aqui, numa vila, que existe ainda, mas eu não conheço ninguém. Claro que não. Saí de lá pequenininho. Tempo passou. Mas o fato e o ato de eu voltar para aí me dá um orgulho muito, muito grande. Da onde você saiu, onde chegou, né? Que eu sou um privilegiado de ter essa chance de vir aqui fazer esse trabalho em nome das pessoas da cidade que eu vivi, da cidade que eu nasci. Então eu sou um privilegiado. Parabéns. Um privilegiado. Parabéns. Como é que começou essa história? O senhor saiu de Genebra para cá, o senhor mora aqui hoje, mas aqui que eu nasci. Eu vou fazer esse trabalho pela ONU também, né, pelos próximos 4 anos. Depois eu gostaria muito de ser um professor voluntário numa escola marginalizada. Poder entregar para essas crianças toda essa coisa que eu tenho. Porque, na verdade,
Eu sou um privilegiado, não porque eu tenho de um lado a família Fetter, não porque eu tenho do outro lado a família, os Venzon, por exemplo, mas é porque eu tive as oportunidades. E aproveitou. Aproveitei. Então, isso me tornou, conforme o meu chefe da minha tese falava, o professor Blanco, que eu adoro ele como se fosse um pai, morreu, mas ele está aqui ainda. Qual era a origem? No espanhol, no Vasco. Né? Ele falava para mim que fazer ainda é a melhor maneira de você mudar o mundo. Ação. E é isso que eu tenho feito hoje. Você sabia que sonho que eu tenho? Posso dizer? Vale. De tantos que eu tenho. Eu tenho um sonho de que a família venha a ser uma família cooperativada. Por exemplo, é fácil. Numa casa tem um marido aqui, tem a esposa aqui, tem um filho e tem uma filha. Se a mulher faz a janta, o marido lava a louça. Se o marido lava a louça, a filha tem que lavar e o filho tem que guardar. Mas hoje o marido já lava a louça. Porque Não está fazendo nada mais do que tinha que ter feito antes também. Eu fico até pensando assim, por que os nossos filhos assim, eles dormem numa cama limpa e eles entregam ela desarrumada? É uma oportunidade que a gente tem de ensinar o filho de que a cama está arrumada não é porque é de uma obra de Deus, assoprou e pronto. Passe de mágica. Alguém teve trabalho, alguém teve aquela força do trabalho para fazer. Então, se a tua cama está arrumada, entrega arrumada. Se tu vai almoçar num prato limpo, entrega ele limpo. Então, as coisas são lógicas. Básicas, né? Básicas. Mas parece que a lógica, que a coisa básica, as coisas pequenas, se tornam grandes. Grandes pela incompreensão. Olha isso. Então, eu acho que ainda nós, como cidadãos, como pessoas, acho que nós temos uma grande responsabilidade ainda de tornar essa coisa toda aqui melhor. E dá tempo. Essa coisa toda melhor começa conosco, começa dentro da nossa própria casa. Porque se não funciona ali, não vai funcionar fora. Sociedade não adianta você querer um país menos corrupto que é, quando em casa tu é corrupto com os teus filhos. Esses dias eu estava comendo por aí, aqui até, e aí eu vi numa mesa ali, tinha um pai com filho. E o pai era espeto corrido, né? O pai botava cada pedaço de carne pela boca, que eu não sei como entrava, mas ele colocava. E não é o problema de ele colocar, o problema do filho está vendo. Está vendo o exemplo. Está vendo? E se o filho vai vendo o exemplo do maior ídolo dele, que é o pai dele, ele vai fazer o quê? Ele vai reproduzir o que o pai diz que não. Então, os nossos filhos estão chateados e estão tristes porque sabem que alguma coisa não está funcionando. Porque tem alguns pais, que os filhos conversam comigo, tem alguns pais que são meio loucos da pedra, como chamavam um tempo atrás. Boa, e hoje em dia parece que fica cada vez pior. Então nós temos a obrigação, em nome de muitas coisas, em nome das crianças, das mulheres e dos homens, a consertar isso que está aí. Mas a gente conserta como? Um dia de cada vez. Um dia depois o outro. Um dia depois o outro. Demora um pouco. Demora. A gente tem que ter calma de um lado, paciência e prudência aqui. Senão não vai funcionar. Esse projeto que o senhor está fazendo é um projeto da ONU. Sim, esse projeto tem uma história bonita. Como é que começou o Farroupilha? Eu estou encantado. Acho que foi em 2007, eu fui convidado... Mas começou em 2001, que você nos falava antes? Não, ali? mas em 2007, eu fui convidado pelos prefeitos, FAMURS, né? FAMURS. Para mim falar um pouquinho sobre a família, que está fazendo a família no mundo inteiro, como é que era, entende? E daí eles disseram, mas o senhor faz tanta coisa fora do nosso país e o senhor não faz nada aqui. E aí eu criei, Pró-Família, um projeto para a família brasileira. E eu operacionalizei em alguns lugares por aqui, né? Mas o meu forte sempre era fazer com que esse projeto viesse para a cidade que eu nasci. Então, em 2001, eu já vim aqui, andava, ficava 2 dias, 3 dias, 4 dias por aqui. Visitando normal ou já com intenção? Olhando num bar ali, tomando um cafezinho ali, comendo alguma coisa. Estava andando por aqui para ver, para mim ter o espírito de corpo. Porque eu sabia que o meu trabalho, em 2024, iria ser feito aqui. O senhor se programou já em 2000? 2000. Em 2001 eu entendo vir aqui. Aí, em 2009 eu conheci uma pessoa que eu considero importantíssima para mim, que é o professor Pascoal, o prefeito daqui. Mas não foi em 2001 que o senhor prometeu para ele? Não, em 2001 eu comecei a vir aqui sozinho. Tá.
e depois com a FAMURS, aquelas palestras todas lá. Tá. Daí, em 2009, eu vim para cá e o professor Pascoal era o prefeito. Ele disse, olha, eu quero fazer isso. Era o secretário de Educação. Isso, era em 2008, então, Prefeito. que era prefeito, e depois, em 2009, 10, secretário de Educação. Até 12. E aí eu disse, professor, eu estou com vontade de colocar esse projeto aqui, porque eu quero que a ONU me possibilite, quando eu me aposentar da ONU em 2024, eu desenvolvo aqui. Ele disse, mas não é muito tempo? Eu disse, sim, na minha vida, tudo com tempo certinho, eu disse para ele. Então, quem sabe o senhor permita que eu faça aqui. E eu fiquei em Farroupilha 2 anos. Já em 2009, 2010, fiquei aqui 2 anos, testando esse projeto que está sendo posto em prática hoje. Sem ninguém saber o que era. Sem ninguém saber. Eu dava curso para os professores, com os empresários, com as famílias, visitava na vila, com o planejamento familiar, com a política social, com as empresas. Sem autoridade nenhuma, ninguém sabia disso. Não. Mas a ONU não é perigosa, sim? Não. Perigosos são os pensamentos que a gente tem sobre ela. Mas não é perigosa. Nós vamos falar disso aqui também. Vamos sim, nós podemos falar sobre tudo. Tá. Porque se eu não souber, eu vou dizer, eu não sei. Tá certo. Daí eu penso e eu respondo depois. Tá certo. Então eu falei com o Pascoal, Sim. Então nós vamos fazer esse trabalho aqui. E daí, em 2010, eu convidei o Pascoal para representar os prefeitos brasileiros para apresentar o Profam, que eu tinha operacionalizado aqui em 2009 e 2010. Ele foi comigo para Buenos Aires. Eu assumi aquela minha função aí de ser coordenador da Rede Ibero-Americana de Estudos da Família como um todo. E ele foi. E a ideia era que ele de lá ele fosse à Suíça comigo e não pôde. Mas aquela data o projeto estava cadastrado lá. Já estava na ONU. Já estava na ONU. Eu entrei na ONU em 98. Né? E aí esse projeto já estava certo. Então, em 2001 eu já sabia que ia sair aqui. Em 2009 e 2010 eu sabia que ia sair aqui. E hoje eu tenho certeza que ele sai aqui. Né? Que coisa, hein? E aí eu disse assim para o Intendente Pascoal, em setembro do ano passado, eu liguei para ele, disse, professor Pascoal, eu liguei para ele de Genebra para cá. Eu disse, eu estou aqui, mas daqui um tempinho o pessoal me libera aqui que eu vou fazer o projeto dos sonhos que eu tinha, que era Farroupilha. Aqui Farroupilha é o supra-sumo. Eu vou colocar toda a experiência que eu tive nesse mundo em Farroupilha, por 4 anos. Nossa. Por 4 anos. Que custo tem isso? Dá para avaliar? Sim, tem um projeto muito caro, mas é totalmente financiado pela ONU e o dinheiro já está num banco daqui. O dinheiro já está aqui. Então a gente garantido. Sim. Quantas pessoas estão envolvidas no projeto? São 40 e poucas pessoas que a gente coordena, são psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, são médicos, são... Tudo requisitados aqui no Brasil. Do Brasil. Então, porque a gente paga para eles fazer esse trabalho já há muito tempo atrás. Filósofo e médicos, são 7 áreas. Tá. Esse projeto, ele é único em Farroupilha, no Brasil? Sim. Mas que benção é essa? É o único aqui. Por ser e essas pessoas, elas estão desde setembro trabalhando na Lia Jansen, em Nova Milano, e na... O senhor está dando um fundo de reportagem aqui? Isso, exatamente isso. Tá fazendo esse trabalho que eles já estão trabalhando aí, ficaram esses 5 meses e pouco, hoje eles já têm o parâmetro, já passaram para mim como é que Farroupilha está. Eu hoje venho aqui para assumir então. Né? Então a gente assume agora esse projeto. Eu vou ficar 4 anos aqui desenvolvendo esse trabalho que é totalmente independente de qualquer coisa. É um projeto de pessoas, não é um projeto político, é um projeto de consciência, é um projeto de uma nova oportunidade de estruturar a temática família, de uma nova oportunidade de dizer para as pessoas não confundirem que o casamento não é a família e a família não é a instituição família. São 3 coisas diferentes, mas não são o contrário. Diferentes, mas não são o contrário. Então se complementam, se completam. Então nós vamos nos permitir ensinar aqui na nossa maneira de ver o que é a família, o que é a instituição família, qual é a vantagem que Farroupilha vai ter com isso. Entendeu bem? Nós vamos fechar 27 minutos esse programa, porque eu vou botar esse programa na rede nacional. Passa rápido. Para 130 Mas TVs. eu tenho muito mais coisa. Nós vamos fazer várias, vai ter todo o espaço que precisar. Nós vamos fazer 27 minutos lacrado, porque segunda-feira isso aqui vai estar numa rede nacional de 130 TVs comunitárias, uma audiência de 55 milhões de pessoas. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Para nós aproveitar esses últimos minutos,
Farroupilha vai ser um processo que eu vou chamar de um laboratório que pode ser espraiado pelo Brasil, isso aí depois. Não, Farroupilha, ela vai ser credenciada pela ONU como a cidade da família, depois que a gente desenvolveu o projeto aqui. Porque esse projeto, apesar da experiência que a gente tem com ele todo, mas é um projeto, por enquanto, só são palavras bonitas. E eu sou muito real. Sou muito real. A gente precisa fazer o projeto agora. Mas com a experiência que a gente tem, a gente consegue fazer. É a mesma coisa que o planejamento familiar. Fazer o planejamento familiar com a participação do homem e da educação. Trabalhar com a ecologia humana e com a densidade demográfica também. Isso aí, eu já coordenei em Singapura 3 anos e meio, no Cairo foram 2 anos, na África do Sul 1 ano e poucos meses também, e no México, agora há pouco, fazem 1 ano e meio também. É um projeto que deu certo, porque a gente pretende fazer uma nova identidade. Eu sei que estamos na hora. Agradeço agora? Não, ainda não. Eu quero saber do senhor. O senhor fez toda essa movimentação, sendo um Fetter raiz da cidade, conhecido só pelo sobrenome, nome de ruas, Por sinal, eu estou encantado. Parece cada Fetter aqui, Venzão aqui, eu estou encantado. Eu não conheço ninguém, até peço desculpa para eles, entendeu bem? Mas eu vou conhecer. Com certeza, vai ter 4 anos para isso. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O senhor procurou as autoridades para mostrar esse projeto, vereadores, prefeito, secretários? Como é que foi isso? Essa é uma pergunta que eu não gostaria não, então, ter sido feita. Deixamos para a próxima. Não, deixamos para a próxima. Eu respondo. Fica à vontade. Tá. Em setembro, de Genebra, nós mandamos ofícios para cá, porque eu queria ser recebido... 23? Setembro de 23? Em setembro do ano passado. 23, tá. Que eu queria ser recebido pelo prefeito daqui, anunciar que esse projeto iria ser feito aqui, que um filho estava voltando aqui. Nós mandamos 4 ofícios, setembro, outubro e novembro, e não fomos recebidos, não foi recebido nada. Eu estive em dezembro aqui, ali na prefeitura, falei, disse, olha, eu precisaria ser recebido pelo prefeito, eu preciso anunciar que tem isso aqui, entendeu bem? Até porque o Feltrin eu o conheci em 2009 aqui. Eu tenho muitas coisas sobre o Elvis Presley. Ele era vice-prefeito na época. Isso. E tem muitas coisas que eu gostaria de dizer para ele, que eu tenho recordações do Elvis Presley que eu quero doar para ele. Não, acho que ele não merece. Mas ele é bom, ele é um empreendedor. Tá, né? bom. Mas, e daí eu tentei depois em janeiro, em fevereiro, até essa semana aqui, e não consegui conversar com eles. Eu não fui recebido por nenhuma autoridade. Fui recebido por algumas pessoas, pela governança, pelos alguns políticos, alguns secretários, mas tudo desconectado. Ninguém levou adiante isso aí. Não, a única coisa que eu consegui aqui, eu não consegui recebido por nenhum político aqui para me dizer simplesmente que esse projeto será feito aqui e que a gente não precisa de dinheiro, que é uma honra esse lugar estar aqui. Não consegui ser recebido por ninguém, mas em compensação, eu recebi um ofício da prefeitura, da assistência social, que disse que se eu quisesse um emprego, eu tinha que procurar na assistência social aqui. Nossa, mãe. E eu fui procurar. O senhor nos desculpe por isso. E eu fui procurar. Vou pedir na desculpa. porta da assistência social lá, eu disse assim, olha, minha senhora, desculpe, meu nome é fulano de tal, não entendo, mas conforme esse ofício aqui, parece que meu caso é emprego. Então eu queria dizer para a senhora, o que a senhora tem para mim? Ela disse assim, mas o que o senhor faz? Olha, eu faço isso, entende? Sou professor na Sorbonne. Mas quanto é que o senhor quer ganhar? Eu disse, olha, para mim, 100 mil reais por mês está bom, entendeu bem? Ela disse, mas a gente não pode pagar isso, então a senhora me dá um emprego? Não, ela disse, não, então eu sou um fracassado aqui. Não consegui ser recebido pelo prefeito, muito meu amigo, Feltrin, gostaria de conversar com ele, com o Jonas também, com a turma toda, né? E não consegui um emprego. Então eu comecei a ter alguns contatos por aqui, e a única pessoa da imprensa que eu já fui convidado para participar de alguns programas ali, cancelaram na hora, não sei porquê, foi você. Por isso que eu estou aqui. Então estou aqui e digo com todo esse respeito que eu passei a ser uma pessoa que admiro você e gosto de ti. Precisa. E quero ser teu amigo, mas eu quero, por outro lado, eu vou dar uma coisa, mas eu peço outra. Eu quero que tu seja parceiro nesse projeto. De corpo e alma. Porque esse projeto precisa de sonhadores, precisa de utópicos. Tamo junto. Não precisa daqueles utópicos, como os professores são, que ensinam o aluno que 1 mais 1 é 2. Eu digo, não, mas não é assim que se ensina. Mas por que, professor? 1 mais 1 é 2. Não, minha senhora. 1 mais 1 sempre foi 2. Pega o livro dos troianos, mesopotâmios, gregos, xiitas também. 1 mais 1 sempre foi 2. O aluno não aprende, ele decora. Mas como é que ele aprende? Ele aprende
quando a senhora ensinar por que 1 mais 1 não é 3. Aí ele vai raciocinar. Vai da indução para a dedução, do particular para o todo, como tem que ser. É assim que as coisas funcionam, quando as pessoas pensam. Então, aqui em Farroupilha, nos primeiros meses aí, eu vou ser um cara muito antipático, porque eu vou mexer na consciência. Vou dizer que existe outra maneira da gente trabalhar a família, de se comportar como marido, como pai, ou como irmão, ou como esposa, como mãe, ou como tia, ou como filho, do que essa que estamos tendo. Estamos perdendo os nossos ideais. Estamos encrencados, estamos ficando doentes. Então eu vou fazer a minha parte. Convido as crianças, as mulheres e os homens a fazer a sua parte também. Assim nós não vamos ficar felizes. Nós vamos começar a enxergar alguma coisa lá na frente. Mas lá na frente chega. Por hoje, muito obrigado pela sua presença. Foi uma aula, nós vamos repercutir isso, eu vou recortar alguns pedaços e nós vamos botar nas redes sociais. E alguns eu vou dar para a família ver e assistir. Posso falar outra coisa também? À vontade, na Câmara 3. Se alguém precisar cópia desse projeto, se alguém precisar ter algum texto sobre esse tema, se alguém quer saber como é que funciona, mais vocês escrevam para mim, eu mando para vocês sem custo nenhum. A TV tem isso aí, pode pedir para a TV que nós remetemos por e-mail, pelo WhatsApp, do jeito que vocês quiserem, ou impresso pode vir buscar aqui. O projeto inteiro não posso prometer porque tem 4.000 e poucas folhas, mas se quiserem eu mando também. Esse aqui tem uma síntesezinha, né? Sim, Tem umas 90 folhas. Resumo. Isso. É. Pode pedir, se vocês querem ter sobre família também, porque a gente doar, porque a gente quer contaminar essa cidade da temática família. A semente está lançada hoje, 21 do Verdade, 3... mas eu já venho há muito tempo com esse troço. Não, mas aqui na mídia. Ah, sim, aqui sim. 21 de 3 de 2024. Por sinal, me sinto bem aqui, me sinto livre e solto também aqui, entende? Me sinto empolgado. Que legal. Né? Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi um baita de um programa.